Fala pessoal, o Fliperama Podcast está no ar, diretamente aqui dos estúdios da EditaCast. Eu sou o Guilherme Rocha e hoje vamos falar sobre um dos maiores diretores, não maior, para muitos o maior, mas ele tá no panteão dos grandes diretores do cinema, Steven Spielberg. Como vocês sabem, a gente já fez algum especial sobre o Tarantino há um tempinho atrás, e hoje a gente vai falar sobre esse outro diretor que... acredito que todo mundo já assistiu pelo menos um filme do Spielberg na vida. Porque ele tem... A gente vai falar aqui sobre alguns, a gente não vai falar sobre todos, porque o número de filme deles é gigante. Sim, filmes dirigidos, produzidos, enfim. Mas eu não tô sozinho aqui. Como sempre, eu tô com eles aqui pra dissertar um pouco sobre esse assunto. Então deixa eu chamar ele aqui. Albert Hipólito. Não, inclusive, eu queria já até deixar esclarecido que às vezes você assiste um filme do Spielberg, assiste outro e você fala, não é o mesmo diretor. E é o mesmo diretor, de tão eclético que ele é no trabalho dele. E às vezes você assiste um filme do Spielberg sem saber que é um filme do Spielberg. Sem você saber. Descobre depois. Exatamente. Porque quase tudo é um filme do Spielberg. Exatamente, exatamente. Então vamos chamar pra nossa conversa aqui, que ele não pode ficar de fora, né? O Fernando Ribeiro. Salve, salve, galera. Hoje vamos falar do cara que formou meu caráter no cinema, é isso. Olha aí. É só isso. Foi um depoimento forte aqui do Fê. Mas sabe quem compartilha dessa mesma ideia que você? O Gaveta. O Gaveta tem um vídeo que ele faz do Spielberg e ele fala, mano, eu só mexo com isso hoje por causa do Spielberg. A minha paixão pelo cinema é por causa do Spielberg. Mas a minha foi nessa linha também. Então, cara mas eu acho que... Tô bem, cara, então. Tô bem, então. Você tá bem. Então, mas eu acho que não só a galera em geral, quando eu falei que todo mundo pelo menos já assistiu um filme do Spielberg na vida, mas eu acho que todo mundo que veio pra esse caminho de audiovisual, cinema, tem alguma influência, nem que seja indireta, do Spielberg, cara. Verdade. Porque o Fê acabou de falar, eu acho que o que fez eu ter essa paixão por cinema foi um filme do Spielberg, que eu vou falar mais tarde, pra não queimar a largada aqui, porque não vamos nos precipitar. E eu acredito que você tenha bastante influência do Spielberg também na sua vida. E eu acho que, cara, o cinema... Principalmente o gênero, se a gente for pegar um gênero mais fantasia, aventura, ele é o grande nome, cara, do cinema. Pelo menos eu não vejo um outro nome assim que tenha tantos filmes que marcaram... Põe na mão não marcaram uma época, marcaram várias épocas, né? Porque exatamente. ele tá presente... Ele continua relevante, né, se a gente for pegar desde a década de 70, ele estourou, começou a estourar... E em toda a década, 80, 90, 2000... Sempre tem algum trabalho marcante, dois ou três na década. Ele sempre teve algum hit, né? Ele sempre teve alguma... o hitmaker. Ele teve uma thread que viralizou, né? Ele viralizou de alguma forma, né? Os mais jovens. Hitmaker, né? O Hitmaker. Só que é um filmmaker. Ah, daí, puta... Nossa, minha cabeça explodiu. Aqui, Agora daí que vem Hitmaker, filmmaker. Tá vendo? O Blow Mind aqui. Um abraço pro MC Kevinho, né? Que é o hitmaker do Brasil. Queremos você aqui, MC Kevinho. O MC Kevinho é o Spielberg brasileiro, né? Muito bom! É o Spielberg brasileiro, porque, mano, ele só faz hit, cara. O cara só... Tudo que ele lança é bom, então... E às vezes você escuta uma música dele e pensa, não, mas é do MC Kevinho? É também. Ou do Spielberg, acredita? Né? Você acredita? Boa. Mas e o Spielberg... Ele é bom, e principalmente quando ele tem a combinação, né? Que ele tem a combinação quando junta ele, o Tom Hanks e a Meryl Streep, e aí... Ou alguma criança. Alguma criança. Ele ou junta ele, o George Lucas, ou junta ele, o John Williams. Ele tem várias parcerias. O Spielberg e John Williams é a maior casamento. É uma simbiose. Não, o maior casamento de Hollywood, pra mim, é os dois, cara. Eu não... até chorar. Não, John Williams é responsável por temas que fazem as pessoas chorar, né? Exatamente. Você escuta... os acordes, os primeiros acordes de qualquer trilha você sabe que é John Williams, Williams, cara. sim, Você escuta e você não fala, tem isso daí é John Williams. E a maioria com os filmes do Spielberg. Eu falo, pra mim, eu não sei, a não ser que eu esteja esquecendo o outro, esteja delirando, mas pra mim o maior casamento de Hollywood, tipo, parceria é o Williams e Spielberg. Não lembro de uma outra tão forte assim, não sei, o Fê que... Tim Burton, Johnny Depp, talvez. Um casamento mais pop, né, eu diria. Mais pop, é que eu tenho certas ressalvas com os dois. Agora todo mundo tem. Tinha Richard Donner com o Mel Gibson, né? Também, mas é porque eu acho que Spielberg e Williams, eles mais ditaram poderoso. muita coisa muita coisa da cultura pop, assim, eles que ditaram, cara. Sim. Não, se for pensar em todo um contexto,
do que eles fizeram, Da relevância, da até de relevância, do relevância, peso, aí eu também acho. Não, e Não o John Williams não só com o Spielberg, porque o John Williams tem com o George Sim, Lucas, sim. ele tem outras franquias que, tipo, por fora Então, igual... mas ele tem com amigos do Spielberg, né? Então. Porque eu ia falar, tem com o Richard Donner, o tema do Superman. Sim. Que é o Richard Donner é um dos brothers do Spielberg, um cara que começou com o Spielberg. Não, e o Williams, ele tem em Harry Potter, a trilha sonora, e assim... É uma coisa, a gente já tá puxando pro Williams, o tema não é o George... Não é o John Williams. Mas não dá pra falar de Spielberg sem falar falar do John Williams, cara. Sim. E, cara, e são coisas que, igual eu falei, você escuta e você sabe que é ele, mas não são coisas que você sabe que é ele porque é padronizado. Você fala, não, tem a marca de um... Não, são temas porque diferentes. Se você for pegar a trilha pelo de Star Wars... poder, né? a trilha de Star Wars com a trilha de Harry Potter são coisas diferentes. Completamente diferentes, Mas você sabe, tem a marca do John Williams ali. Você tem É certas... a magia, né, cara? É o poder. Eu só consigo explicar magia, poder. Poder mágico. cara. Porque não, a gente pode falar de Toca a alma. questões mas técnicas aqui. Ou não- existenciais. Mas é aquilo que o Gui falou, ele é o do cinema fantástico, ele é o cara, né? Que, a primeiro momento, você vai pensar, vai querer fazer um produtor, pega num filme aí que tenha fantasia, o primeiro nome que vem na cabeça do cara, Steven Spielberg. Sim, não tem como. Sim, não, é assim, é lógico, ele tem outros filmes de outros gêneros, Sim, né? sim. Mas eu acho que os maiores deles são desse E desse você sabe que ele gênero quase de- fez Harry Potter? Deixa Sim. eu falar essa curiosidade. Mas a J.K. bateu o pé porque ela não queria. Mas ela ele, queria o inglês. porque ele tinha umas... ela queria um diretor inglês e também ele teve umas ideias meio doidas, né? Ele queria fazer uma animação, ele queria juntar 2 livros num só, entendeu? Aí a galera falou, não é assim. Aí o Spielberg, acho que eu vou sair do projeto. Aí ele saiu do projeto e arrumaram outro diretor. né? Até Foi quando com o Chris ele erra, Columbus. ele acerta, né, cara? Até quando ele, tipo, tem as ideias erradas, ele fala, não Teve quer umas saber, eu ideias vou meio sair maluca. e o Harry Potter, a franquia do cinema, se tornou o que se tornou. E, cara, Pois é verdade. e é o que surpreende, né? A J.K. Rowling bateu o pé por uma coisa, uma decisão, por uma opinião certa, né? O que ultimamente é bem difícil. Bom, isso, e né? essas são as últimas vezes que a gente vai falar dela, né? Então, Só quando a gente fizer o especial Harry Potter, não, que a gente não vai falar dela também, a gente só vai É. falar da obra, mas... se a gente for fazer um especial de pessoas execráveis, aí talvez... Não, mas aí vai ser... Aí a gente vai entrar vai pro... envolver faculdade, a gente vai professor... A gente vai entrar pro Presidente, Guinness é. como o maior podcast de maior duração da história. É, verdade. E aí, esse o Thiago tá. Não, Esse aí o Thiago vai ter que estar. Nossa Esse Thiago, a gente vai Senhora. fazer um podcast Com certeza. só Só ele execrando- falando mal das pessoas e de marcas. Imagina, Não, de marcas. O Thiago, ele ia se Não tem realizar como, no não tem podcast. como fazer um desse sem o Thiago. É igual a gente tá falando do Spielberg Williams, não tem como fazer sem ele, né? Então verdade. o Thiago é o nosso Spielberg do fliperama aqui. Então, cara, e o Spielberg, eu não sei, eu até falei no começo do programa, o maior diretor de todos os tempos, lógico, é um debate, porque cada um tem um estilo, tem seus méritos, mas assim, Tá no Ele panteão, tá- é o ele tá panteão. ali Ele tá no no- panteão deuses, dos... panteão dos e aí dos vale, deuses, va- diretores, né? vale até a discussão, uma discussão até que boa, que se pra cultura pop, quem que é mais importante, ele ou James Cameron? Spielberg. Spielberg? Ah, eu acho que é o Spielberg também. É Eu que acho que é o James Spielberg. Cameron também é Não, bem também importante, é né, relevante, cara? Importante mas- também, Eu acho que o Spielberg mas muito ele forte. tem características muito mais fortes que o James Cameron. O James Cameron, ele é o arrasa quarteirão aí, mas o Spielberg, ele tem aquilo que o Albert falou, ele não é só fantasia, né? Quando você pega os dramas, temas delicados, que ele fez filme sobre escravidão, fez filme de atentado, ele tem o poder ali, cara. As coisas técnicas ali, ele sabe, cara. Ele sabe mexer com... Mas os dois com ali o acho que público. são os maiores. É que é ruim você ficar classificando sim, isso, porque eu vou mesmo falar- o Spielberg, ele errou também, porque, né? assim, Tem filmes que... Sim, que não mas emplacaram aí, dele, né? eu vou falar assim, pra cultura pop. Peter Jackson, pra mim, tem uma importância mais do que o James Cameron. Porque o Peter Jackson fez O Senhor dos Anéis. Que pra mim é muito mais relevante. O George Lucas talvez teria, né?
Mesmo o George Lucas... Mesmo o George Lucas só tendo feito isso. Eu não achando o George Lucas como diretor, eu não acho ele um diretor tão, tipo... Sim, ele é um mas diretor, aí tipo, ele teve uma puta ideia, eu acho que como roteirista ele é bem melhor do que como diretor. Criador de história, né? Contador de história, ele é fantástico. Mas como diretor, ele fez o feijão com arroz ali, dentro de uma história incrível. Sim. E aí, beleza, ele se consagrou. Ele construiu, né? Como construtor de universos, né? Ele até então que a gente... legal. Tem até um filme que a gente vai citar, eu acho que eu posso até falar desse filme, que é um dos mais famosos do Spielberg, e tem essa parceria Lucas e Spielberg, que é Indiana Jones, né? Isso. Onde o George Lucas só fez o roteiro e a princípio ele ia dirigir, só que ele deixou a direção pro Spielberg, né? Os Caçadores da Arca Perdida, né? O primeiro. Riders, né? Não, mas agora tem o Indiana Jones no nome da frente. Agora. Eu não sei, eu vi o IMDB, tava indo Os Caçadores da Arca Perdida. Não, mas eles depois da... Rebrand. Porque antigamente... Eles colocaram o nome Indiana Jones. Porque antigamente, igual, por exemplo, o primeiro filme... Guerra nas Estrelas. Star Wars era só Star Wars, Guerra nas Estrelas. Depois veio a Nova Esperança. E o Império Contra-Ataca era... O nome do filme era o Império Contra-Ataca, não era Star Wars, o Império Contra-Ataca, né? E era tudo junto, né? Não tinha o hífen, era Contra-Ataca. Era tudo igual o Boitatá do o Boitatá. E o Retorno de Jedi também era o Retorno de Jedi. Tipo, não era Star Wars, o Império Contra-Ataca. E aí desse filme também, que foi uma relevância do John Williams do Retorno de Jedi, que veio, né? Aquele funk brasileiro, né? E Eu Tenho a Força, Cavaleiros de Jedi. Foi também dessa parceria forte aí. Até a do MC Catra, né? Do Retorno de Jedi, né? Você nunca ouviu essa música? Do Catra, não. Que ele fala que é melhor tu ser humilde, senão tu vai, que o Senhor é meu pastor e o retorno é de Jedi. Caramba! Essa eu não tinha. Ele tinha a versão funk, aí uma vez ele fez ele tinha um projeto de uma banda de heavy metal, e aí ele adaptou essa música, assim, tá sensacional. O nome da música é Retorno de Jedi. Eu vou ver, vai pintar no grupo do Fliperama essa música logo menos. Mas essa frase do Retorno de Jedi, ela é muito usada em várias músicas. O Black Alien tem uma música também que ele fala do Retorno de Jedi. Não, e é uma frase assim que quando saiu o filme, ela foi bem... Assim, foi decidido de última hora, porque o George Lucas queria o Retorno de Jedi, só que o estúdio ficou meio assim, e aí mudaram pra A Vingança do Jedi. Mas aí ele falou que nunca o Jedi não se vingaria. Só que aí, de última hora, poucos meses antes, poucas semanas antes de lançar... tinha até impresso alguns bagulho, né? Aí ele mudou pra Retorno de Jedi porque ele falou que a vingança não faz parte do... Tanto é que no episódio 3 é a vingança do Sith. Exatamente. Bom, e essa é a última vez que a gente vai falar de Star Wars nesse episódio. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de Star Wars. Nesse episódio ou nesse podcast, né? Porque a gente tem uma certa resistência. Tem uma certa resistência. Quando o Spielberg era pequeno, ganhou a Super 8, né? Verdade. Que daí que ele ficou maluco por cinema, né? Ele queria fazer cinema por causa disso. Aí aquela história clássica, né? Desde pequeno eu sonhei em ser deputado federal, né? O cara já ia pra Brasília, já usava gravata e terno, né? Mas o Spielberg ele sempre teve esse sonho, né? E o mais interessante da vida dele, que eu não sabia, é que ele tem dislexia, cara. Ele aprendeu a ler 2 anos mais tarde que a turma dele, por isso ele sofria bullying. Não, por causa dessa condição. E é uma coisa que, tipo, quase toda pessoa fora de série diferenciada apresenta algum, tipo, igual falam que o Einstein, ele tinha também certos... Obrigado, mano. Agora eu tô até mais aliviado, cara. O Messi falam que ele também tem... Tem, né? Não, o Messi, ele tem autismo, né? Então tem... Isso daí é uma característica... Todo gênio tem alguma coisa... Coisa que o pessoal chama de problema, né? Então, entre grandes aspas. Mas o Spielberg ele sempre... O primeiro prêmio dele foi com 22 anos, né? Isso, foi com 22 anos. Com 27, acho que ele já tava em Cannes, já. Era uma coisa assim, Então, tipo, ele acho já que com 22 já tava em Veneza. O filme dele já foi pro Festival de Veneza. Então, ele sempre foi fora da curva, né? E aí... ele é de uma família judia, né? Ele é judeu, sim, então... E ainda tinha dislexia. Eu acho que se ele fosse numa mãe de Ná, né? Na falecida mãe de Ná, ele ia falar, sua vida não vai ser muito boa, não. Arruma um emprego qualquer aí, tá ligado? Aquelas pessoas que já nascem já com um destino pré-determinado. Sim. Mas ele... maluco, ele conseguiu mudar, né?
Não, e é uma coisa que, assim, pra quem sabe trabalhar com cinema e insistir, é uma coisa que, cara... Mas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você fala, não, eu quero ser diretor de cinema, o seu pai chora, né? Não, meu filho, não. Não, às vezes perguntaram pra mim assim... Vira jogador. Mas dá dinheiro? Falaram assim pra mim. Agora, se você chegar nos Estados Unidos e falar assim, não, eu quero ser diretor de cinema... Só entra pra a família... Fila, entra na fila. Não, entra na fila, mas a família, não, então vamos... Então você vai pra Los Angeles, vai fazer uma faculdade e tal, não sei o que. É um negócio muito mais... Só no Brasil. Porque na Argentina sem falam que a tabu, faculdade né? de cinema ela só não é mais, tipo, melhor conceituada do que a de medicina na Argentina, cara. né? Falam que é muito bom. Falam que além de ser muito boa, assim, a demanda é muito concorrida. Muito alta, então, né? Que legal. Aqui no Brasil, o pessoal fala, mano, você não sabe o que fazer, vai fazer rádio, TV e cinema. É o novo ADM, né? O rádio TV é o novo ADM. Aí o que acontece? Comunicação social. Nossa, quando você fala isso... Aí os caras vão fazer faculdade de rádio, TV e cinema, produção audiovisual, e vem parar operando mesa de corte pro fliperama aqui, ó. Que desrespeito, tá vendo? Tá tirando. Não, é que é a primeira vez que a gente tem um operador aí com a gente, aí precisa... Mas não precisa ser a última, né? Então, ele precisa tratar o cara bem. Então, ele não fala por todos, tá, cara? Desculpa, cara, fica tranquilo. Humor. Não, humor até porque todo mundo aqui é formado em audiovisual. Então a gente tá falando mal da gente Ele ainda mesmo. não é formado, ele tem tempo de desistir. Sabe? A gente não pode... escolher uma carreira melhor. A gente ainda não tem tempo de... A gente não pode mais voltar atrás e apagar esse episódio da nossa se eu tivesse terminado, eu devia ter ficado no RH. Mas até então que o Spielberg fez isso. Ele voltou... Ele voltou em 2002. Mas imagina que da hora, você tá lá fazendo... cinema, e o seu colega de sala é o Spielberg. Não, pro colega de sala, cara, sim. Agora, Agora, você ia terminar os estudos, você ia pedir um emprego. Não, mas pro Spielberg devia ser um saco. Imagina, se a gente, Fê, a gente já... O pessoal... Não, o pessoal lá... Tendo que ouvir o pessoal falando merda. É verdade. Imagina pro Spielberg. Nossa, cara, tô 100 anos de carreira. Vendo o pessoal falar umas groselhas lá. Eu falei, nossa, deve ser um saco pra ele, né? Os últimos dois semestres eu e o Guilherme sofremos. Mas pra mim já foi difícil, imagina pro Spielberg. Não, mas ele não foi pra sala de aula, né? Ele entrou com os documentos lá pra fazer a matrícula. E ele fez trabalhos. Ele ia fazendo grandes trabalhos que trabalho, pra faculdade. Caraca, eu ganhei um Oscar, filha da... Imagina, mas o foi cara assim, ganha trabalho. Às vezes o professor... Quem é o professor que vai exigir alguma coisa do Spielberg, mano? O professor às vezes ia na casa dele, tinha alguns professores que iam na casa dele pra fazer puxar alguma saco. só se for. Não, preciso ir na sua causa aí, Spielberg, pra corrigir a prova. Só se for. Mas foi nesse sentido. Ele não sentou na sala de aula, né? Porque imagina, não ia dar, né? Não, é sério. Mas ele pegou o diploma. E, inclusive, quando ele se formou, ele até falou: pô, isso aqui eu tô me dedicando aos meus pais, porque eles se sacrificaram pra eu entrar na faculdade. Meus professores, Não, imagine. Porque eles se sacrificaram pra entrar na faculdade, ele não tinha terminado, aí ele fez e ganhou o diploma. Eu tô com a minha cabeça agora, imagina o professor. Vou ter que ir na sua casa. Vai ser um trabalho que você precisa que você faça um curta de 10 minutos. Mas imagina ele, não, o meu pior não é ele pedindo. Os direitos vai ser da faculdade. Não, né? O pior não é ele pedindo o Oscar e pôr na mesa assim, falar, tá aqui. Não, o pior não é ele pedir pro Spielberg um trabalho, o pior é ele chegar e querer dar nota ali, falar, não, Spielberg, sabe... Você errou nessa vírgula aqui. Não, esse enquadramento aqui que você usou não tá legal. Não é assim que se faz. Qual foi a condição sine qua non pra você colocar esse personagem na história? Não, faz sentido. Mas aí ele fez a faculdade. Desastroso né? Depois de velho, ele se formou. Ele quis ter essa... Como eu disse, né? Foi uma homenagem, tipo, pros pais dele. Foi só por isso, assim. Porque questão de conhecimento... sim. Não precisava. E aí ele forma esse panteão também dos diretores que são universitários, né? Que é Jorge Lucas, Martin Scorsese, Coppola... Guilherme Rocha, aqui do Brasil. John Milius. Isso, né? Então ele forma esse panteão dos grandes diretores que vieram do seio da... Diretores nerds, né? Que vieram do seio da faculdade. Nerds... Não, é porque eles andam falando muito mal da Marvel, né? Não, mas o Spielberg defendeu a Marvel, né? Não. Ele é diferenciado, velho. Ele defendeu, ele falou, não, perdoa o Martin aí, perdoa o Coppola, não é tão assim e tal. Ele deu panos quentes na situação. Não, mas eu não vou falar do primeiro filme que estourou aqui do Spielberg, o que estourou mesmo, porque eu vou estar
Passando a perna, queima a pauta do Fê aqui, que ele tá ansioso pra falar. Não sei o que você queira falar agora. Acho que você consegue. Não sei, segue a pauta aí, vamos embora. Tem tanta coisa boa pra falar dele, cara. Tem tanta coisa boa, cara. Seguir a pauta é uma coisa difícil, é uma tarefa difícil. Aqui no Fliperama. Porque eu acho que ele tem agregado de todos os filmes que ele fez, uma coisa ou outra. Então, o que a gente for falar aqui, cara, tu enriquece sempre, mano. Então vamos pro seu momento, Fê. Vamos falar começar do filme. O filme que eu acho que estourou e lançou ele. Esse é o Steven Spielberg. Apesar foi tão vanguarda que lançou um termo, né? Lançou um termo. Qual foi o termo, Albi? Blockbuster. É o primeiro... É considerado o primeiro filme blockbuster. Primeiro filme de verão, arrasa quarteirão. Da história. Porque... Que é o Tubarão. Eu achei que você ia fazer o... né? Achei que quebrei com o suspense. Ele tinha o romance lá do Peter Bentley na mão. E ele dirigiu. Ele já tinha feito, acho que o Encurralado e o Louco Escapado, se eu não me engano. Louco Escapado, é isso. Né? Então ele já estava com um certo renome. Isso. E aí seria... Já tinha dirigido algumas séries ou episódios de série, já trabalhando na TV. E ele topou e foi pra cima, né? Fazer. A dificuldade maior... E ele foi um 75 gênio. Filme, 75. Né? 75. E é melhor que o livro. Coisa que dificilmente acontece. O livro tem algumas coisas com alguns personagens que não faz sentido, assim, pra história, né? Parece um episódio do Dragon Ball. Não faz sentido. Tá enrolando pra contar a história principal. Só tá enchendo, o famoso encher linguiça. O grande problema era você ter aquele construto mecânico de ferro de 7 metros. Bizarro. No mar. Porque o pessoal queria que eles filmassem no estúdio. E ele quis filmar na água. Falou, não vai dar certo filmar no estúdio aqui. Só que, né, você que mora na praia, você sabe como que é ter carro na praia. O Caio é da praia. Né? Como é ter carro na praia. Imagina a maresia comendo. Imagina o Bruce, porque ele deu o nome de Bruce pro tubarão, que era o nome do advogado dele. tanto que no Procurando Nemo... Né? O tubarão é Bruce. Por conta disso. Que legal. Hoje, se tivesse tubarão, o nome do tubarão seria Paloma, né? O tubarão da lei. O tubarão da lei. E aí, falou, inclusive foi um toque do próprio George Lucas. Falou, cara, se você conseguir fazer esse negócio funcionar, você vai ser um dos maiores diretores do mundo. E tá aí, né? E ele quis filmar no mar, aí ele descobriu que filmar no mar demorava 2 vezes mais. 2 vezes mais? Do que no estúdio. Gastava muito mais também. Aí ele teve a sacada genial de falar assim, então a gente vai deixar tudo nas sombras, na surdina, e aí só deixar pra mostrar o bichão no ápice. Isso, E, cara, porque você já tá tão apavorado com aquilo. Foi a cena de abertura do Tubarão, uma das mais... Nossa, acho que junto com a cena lá do chuveiro de psicose, ou a cena até do outro filme do Spielberg, do Soldado Ryan, aquela tensão deles chegarem no desembarque na Normandia. Muito tenso, cara. Porque você tá vendo... E duvido, qualquer pessoa que vai pra água, não tem pessoa... Tem 1 ou 2 gatos pingados no mar. E você tá entrando, aquele mar calmo, convidativo, na sua cabeça toca a música automaticamente, cara. É embaçado. Até no chuveiro, às vezes. E foi aí que começou o casamento com o John Williams, né? Foi com o John Williams e até com o Richard Dreyfuss, que depois fez mais 2 filmes com o Spielberg também. Coisas legais que eu posso citar, né, desse filme. A história sensacional, sou apaixonado por Tubarão por conta desse filme. E tinha muito medo. E ainda assim, acho impressionante, por mais ser de 75, a mecânica do bicho e tal. Tava muito à frente pra época. Sim. Hoje você vê e fala, nossa, é um boneco, tudo. Cara, mas infelizmente, eu nunca fui pra Disney nem pro Parque da Universal. Ainda vou. Não vou morrer frustrado com isso. Mas o brinquedo do tubarão não tem mais lá. Que era uma das coisas que eu queria muito passar. Mas ainda tem o tubarão pendurado. Você sabe que é bobo, mas, cara... marcou, né? Marcou. E tem uma parte nesse filme que eu acho sensacional, que é quando eles já estão perto, né? Que aí vai o xerife, o caçador lá, que é o Quint, e o biólogo, caçarem em alto mar o tubarão. Isso. E eles começam a relatar, contar as histórias, né? E o Quint conta a história dele, pessoal, que na Segunda Guerra ele
ficou naufragou, né? Com o navio onde ele estava. O navio que era o SS Indianápolis, acho que se eu não me engano, que era o navio que levou a bomba pra bomba lá em Pearl Harbor. Caramba. Em Pearl Harbor? Não, de Pearl Harbor pro Japão. Foi de Pearl Harbor pro Japão. Que era a bomba que estourou lá no Japão, né? A bomba atômica. E na volta eles sofreram lá um ataque e naufragaram. E ele viu mais de 200 homens serem devorados por tubarões. E isso é uma história real. Tanto que tem um filme de 2000 e pouco com o Nicolas Cage, desse navio, que mostra os tubarões. Não é espetáculo, mas é legal pelo contexto histórico. Sim. Mas na cena lá, ele contando, cara, é muito... Essa parte foda, que eles estão no barco, quando assisti Tubarão pela primeira vez, essa parte, eu senti uma testosterona crescendo em mim, né? Que é um filme muito de testosterona, assim, né? De, somos marinheiros, vamos caçar o monstro. Fiquei, Capitão Ahab, né? Capitão Ahab. Não, na hora minha barba cresceu, assim, pelo peludo, sabe? Peito peludo. Começou a postar frase com Jason Statham de terno de preto e branco. Isso, o Peaky Blinders, né? Outra coisa legal também, que o Spielberg foi contratado para dirigir o Superman, o filme. Sim. Mas, o que o pessoal falou? Não, vamos ver como ele vai sair com o tubarão. Ai, que filha das... Pra ver se a gente contrata, né? Vamos ver se ele é bom mesmo. Não só isso, pra ver como ele vai sair em bilheterias, porque eles acreditavam no potencial dele. Só que aí o Tubarão explodiu. Sim. E aí ele ficou muito caro. Não vai rolar. O jogador caro. Foi o famoso Baba Baby. Virou o famoso jogador caro. Ele não olha pra ele é o foto, Endrick, né? hoje, do Palmeiras. Saiu da categoria de base e é uma das maiores promessas do futebol aí. Certo. E legal também que o Tubarão foi blockbuster nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, na época, fez 13 milhões. Pô, 13 milhões e levou 13 milhões cara. de pessoas hoje é tipo no cinema, cara. Um pouco, mas na época... O que eu gosto de Tubarão é um vídeo que eles estão assistindo as indicações da academia. E aí tem um cara lá junto com o Spielberg, que eu acho que foi indicado a melhor filme, não foi? Alguma coisa assim. Só que não indicaram ele pra melhor diretor. E aí o cara que tá junto com o Spielberg, ele olha pra câmera, vocês estão de sacanagem. Igual o Neto quando o Corinthians perde. Vocês estão de sacanagem que não indicaram ele pra melhor diretor. Olha ele ali, vocês estão de sacanagem. E o Spielberg assim, não, calma. Eu achei, mano, muito bom, velho. É engraçado que o Oscar tem isso, né? Pra mim não faz o menor sentido você ganhar com o melhor filme, porque aí ganha os produtores. E o melhor diretor não ganha. Sim. Eu não consigo entender isso. Às vezes casa, né? Mas... às vezes porque a melhor direção tá muito atrelada ao melhor filme, né? Pô, se for o melhor filme... porque foi a visão artística do diretor, né, mano? Não, e às vezes é que hoje em dia a maioria dos filmes agora, dependendo do diretor, quando é um filme mais artístico, assim, o diretor tá envolvido diretamente na produção, né? Então... Isso tem dois fatores, né? Um fator que porque o diretor, às vezes ele coloca dinheiro do próprio bolso dele, né? Como produtor. E também pra diminuir o salário, né? Então, quando ele entra como produtor, em vez de ele, às vezes, pagar o salário cheio do diretor, os caras colocam atrelado com a bilheteria. Então, aí coloca ele como produtor também. Se o cara acredita muito no potencial, ele sabe que ele vai ganhar muita grana. Aí, às vezes, o ator principal também entra como produtor por causa disso. Até eu sei que... meio um esquema, A gente tinha... Pirâmide? A gente tinha... Você tinha falado que não ia falar mais disso, mas eu vou ter que tocar mais... em Star Wars, cara. Certo. Porque no primeiro filme, vocês sabem que o Alex Guinness era um ator muito caro na época, né? E aí... Shakespeareano, pô. Então. E aí, pra fazer o Star Wars, ele fez um acordo lá com o George Lucas. Ele falou, você não pode me pagar o que eu quero, mas me paga uma parte e o resto eu fico com uma porcentagem do que vocês ganharem em merchandising. Cara, ele estourou de ganhar dinheiro, com o primeiro filme. Sim. Então foi tipo o melhor negócio possível que ele fez, porque você sabe que ele cagava pro filme, né? Sim. E a gente idolatra. Caraca, Obi-Wan! Ele cagava pelo que eu vi, tipo, documentários, relatos, assim... Ele era um cara que... Consagrado já, né? Mas ele ajudava muito os atores, a equipe, porque o Star Wars foi gravado em condições muito difíceis. O primeiro lá no deserto, eles pegaram um verão mais quente no deserto da Tunísia, e o pessoal com aquelas mantas, os negócios de robô, Stormtrooper, e era muito difícil pra equipe, os negócios...
tipo, as naves, o negócio não funcionava, o figurino também. Então o pessoal tava tendo muita dificuldade e ele, com a experiência dele, ele ajudou a passar aquela calma pro pessoal e tudo mais, pra fazer o pessoal não se dispersar. Ele foi o verdadeiro Jedi. Foi o verdadeiro. Ele era Jedi, caralho. Não era um cara que, tipo, nossa... Ele não reconhecia o manto, mas ele fazia o papel, né? Ele, tipo, o cara que comprava, nossa, que Star Wars, eu tô aqui, vou... Vestir a camisa. Não, né? mas ele, tipo, ele já tava lá, ele fazia o papel de ator experiente, que era manter todo mundo da produção mais calmo, assim, que os caras veem, o cara ganhador de Oscar, ator shakespeariano. Ele tá de boa, se o cara tá de boa, por que eu vou ficar aqui tipo, e o cara de idade ainda, pô, numa condição de calor dessa aqui, o cara não tá reclamando, eu vou ficar chorando aqui. Então... ele sabia do papel dele de ser exemplo, né? De ser espelho pras outras pessoas. Sim, legal, né? Legal. E aí, já pegando esse ganchinho de Star Wars, voltando pra Spielberg, que o Spielberg também foi... A gente tava falando de Indiana Jones, que foi o... que também tirou a imagem do Harrison Ford como Han Solo, né? Porque ele ficou muito marcado. Né? E ele até fala que ele tinha medo de ficar marcado como um ator de um personagem só, de um papel só. Ele ficou de vários ainda. E vai ficar mais uma vez agora que é da Marvel. Entrou na Marvel. E aí, logo em seguida, ele já foi pra Indiana Jones e, assim, é outro personagem dele tão consagrado diferente. E tão consagrado no cinema quanto o Han Solo. Você fala... Você vai perguntar nas pessoas, você sabe quem que é o Harrison Ford? Você vai estar bem equilibrado quem vai falar que é o Indiana Jones ou que é o Han Solo, assim. Porque... é o Blade Runner. O pessoal não fala o nome dele. Não fala do Deckard, né? Não fala o Deckard. É o Blade Runner. Não, é tipo o Zelda, né? É o Zelda. Se a pessoa não lembrar, fala o Indiana Jones. Ah, tá, lembrei. Então, e o Indiana Jones também foi um sucesso, assim, que... Cara, acho que marcou esse gênero de aventura, sabe? Sim. É a base de toda aventura. Ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar a dar com pau, né? Ganhou 5 Oscar. Se pegar esse gênero de aventura com um cara, um aventureiro, o cara que falou testosterona, que vai sair e vai dar porrada em todo mundo com aquela camisa aberta no peito aqui, com a jaqueta de couro e o chapéu, né? Chapéuzinho. Apesar que eu vi um vídeo do... Puta, que vai pra referenciar agora, né? Eu vi um vídeo de um site bastante famoso, depois vê aí a fonte aí na descrição do vídeo, que a apresentadora falou que tem um filme do faroeste antigo que tem o mesmo personagem, com o colete, com a blusa marrom e o chapéu. Só que não foi um plágio, né? Não, porque foi uma referência, exatamente, né? Do modo que ele virou referência pra outros, eles estavam referenciando outros. Porque, na verdade, eles não conseguiram fazer um filme do 007, né? E aí eles criaram o Indiana Jones. Ah, que legal. O Spielberg queria fazer um 007, mas... Você sabe que tem o meme mais famoso do filme, é ele lutando com o cara da espada, né? Do tiro, né? E você sabe por que essa cena foi o tiro. O Harrison Ford tava com caganeira no dia. Pediu pro Spielberg, passando mal mesmo, pedindo pro Spielberg, não tem como hoje a diária ser mais tranquila. Ele, não, então tá bom. Aí ele só... E quando ele vira com aquele cara de puta, ele tava puto mesmo, porque ele tava cagando nas calças, literalmente. Não, mas eu acho que é o maior motivador de raiva de um homem a vontade de cagar e você não poder, porque você tem que fazer uma cena, né? Raiva é poder cagar e não... Como que é? É querer cagar e não poder, né? E virou uma cena icônica, cara. Foi igual outras cenas icônicas do cinema que foram feitas só no Indiana Jones tem várias. Se a gente for pegar as cenas icônicas do Spielberg, cara, também me vem à cabeça muitas, cara. Muitas. De filmes diferentes. Se a gente for contar aqui, Indiana Jones também tem dele correndo da bola perseguindo ele. Que virou uma fase no Crash, né? Deu um jogo inteiro. Mas o que eu acho legal é que o terceiro, né, A Última Cruzada, que tá ele e o pai dele interpretado pelo Sean Connery, eles pegaram meio que as duas gerações dos caras daquele... De aventureiro, brucutu. Não, um cara que era o símbolo do ator masculino que fazia o papel do cara, tipo, o aventureiro que, sabe, tava em alta, que o Sean Connery era o 007, era o James Bond. E aí, na geração dele, ele era o maior nome que tinha.
nesses gêneros. E aí pegaram o Harrison Ford, que era o Indiana Jones, que era o mais em alta naquela época, e botaram como pai e filho, como, sabe, tipo, uma geração passando bastão pra outra. Eu achei, pô, é um negócio, foi uma sacada muito bem feita, assim. Eles tentaram fazer isso no 4 também, mas não deu muito certo. E depois foi... Que aí com Shia LaBeouf, né, mas... Ele não atua, ele só tem espasmos emocionais, né? Tanta opção de ator pro... É engraçado que a gente só lembra da cena do Transformers, né, cara? Eu gosto do Shia, eu não acho ele mal, não. Não, mas... É que a vida pessoal dele é meio conturbada. Não, mas como ator também tem certas ressalvas. Tem o que... eu acho legal. Você falou de ir na Universal lá, tem a atração do Transformers, e aí a gente foi, meu irmão já, tipo... Caramba, cara, mó medo de entrar no simulador do Transformers e aparecer o Shia LaBeouf aqui. Aí não dá, porque... O Shia LaBeouf... Aí racha o óculos do Guilherme e vira o mapa, né? Aí começa a ter espasmo já. Não é Tesseract, como que é? Que eles procuram lá? Não vou lembrar. Um parafuso sem rosca lá. É tipo a caixa materna dele. A caixa materna. Esqueci também. Mas ele, além desses filmes aventurescos também, ele tem outros filmes mais uma pegada de drama. Eu acho que a gente já podia falar do seu filme, hein, Albert? Sim, a gente pode já... Que é de 93, né? E responsável pelo primeiro Oscar dele de melhor diretor, que é a lista... Finalmente, né? Finalmente, porque tava sendo indicado, não tava ganhando, que foi a lista de Schindler. É que ele não tinha faculdade, né? Ele não... Não, mas nessa época ainda não tinha também. Então, mas aí uma hora você ganha não dá pra negar mais, né? Que foi a lista de Schindler. O interessante é que esse filme, quando eu assisto filmes de drama, assim, né? Você se emociona, tal, até derruba uma lágrima. Mas na lista de Schindler, cara, eu chorei igual criança recém-nascida, cara. Não tem como. Muito forte, um filme assim, pra marcar a vida da pessoa, sabe? E é um filmaço, cara. É um filmaço, ganhou uma porrada de Oscar também. E o interessante desse filme é que primeiro ele ia pra mão do Martin Scorsese. E aí o Martin Scorsese falou, não, acho melhor... Com esse peso que esse filme tem, acho que é melhor ir pra um diretor judeu. Tipo, já falando que tinha que ser pro Spielberg, né? Ele dando essa resposta pro estúdio, né? Eu sei quem vai fazer isso direito. Né? E aí o Spielberg... O interessante é que o Spielberg, ele se baseou... Pra se preparar pra esse filme, ele foi ao redor do mundo... Não ele, né? Mas ele pediu que ao redor do mundo, a equipe fosse ao redor do mundo, colhendo depoimentos de pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Os judeus que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, né? Então ele pegou tudo esse trabalho, esse bruto, né, de depoimentos para construir o universo dele do filme da lista de Schindler. Ele também se baseou num documentário francês, que se não me engano o nome é Shoah, e Shoah em hebraico é a calamidade, alguma coisa assim. Que depois, com o dinheiro da lista de Schindler, ele criou o Instituto Shoah, né? Que essas filmagens que ele pegou, ele colocou nesse instituto, né? Então é um filme que é baseado numa história real, né? Lógico. E é baseado num personagem real, que foi o Schindler mesmo, né? Esqueci o primeiro nome dele agora. Eu não lembro também. George Schindler, alguma coisa assim. Esqueci, infelizmente. E no final, o filme é preto e branco. Foi uma sacada dele também. Porque fotografia belíssima. Porque ele não queria glamourizar os momentos terríveis, né? Que foi tudo aquilo, né? Que foi o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí no final do filme, quando tem aquelas pessoas entregando as flores lá onde o Schindler foi enterrado, são as pessoas reais mesmo, que eram da lista de Schindler. Caralho, isso eu não sabia. Então é um filme, assim, impressionante. Esse filme tem uma das cenas mais angustiantes do cinema, na minha opinião. Que é a hora que o Voldemort, que eu esqueci o nome dele no Schindler, ele vai pra matar o cara lá e a arma falha. Putz, grila. Sabe qual que é essa cena? Lembra dessa cena? Uhum. A arma falha, ele... Cara, o cara morreu ali várias vezes. Sim. Porque... Morri e vivia várias vezes. E aí, no fim, ele, né, sai porque a arma falhou. Sim. Só que angústia que dá aquilo, cara. É. Porque
sei lá, você já sabe que você tá pra morrer ali, né? Você tá numa situação horrível. E ele falou, pô, beleza, tá horrível, vai acabar Meio logo. que já aceitou, E clique. E nada acontece, cara. Nossa, é perturbador. O Voldemort. É que eu esqueci o nome dele. Ralph Fiennes. Ralph Não, Fiennes. Ralph Fiennes eu sei, o nome do personagem dele, eu esqueci. Goethe. É uma coisa assim. Esqueci também. Ele falou que às vezes quando ele tava no set, assim, com o uniforme certinho, algumas pessoas até se assustaram. Que parecia muito o soldado lá, né? Porque tinha um dos produtores da lista de Schindler, foi um dos sobreviventes daquela época. Ele era moleque na época. E ele virou um dos produtores do filme, sabe? E, puta, mano, você tá... Pelo amor de Deus, você tá igual. Porque você vê o nível, né? De tão assustador que foi. Depois de anos, as pessoas ainda... parecia uma pessoa real. É uma coisa que não sai da cabeça. Jamais, né? Nunca vai sair da cabeça. Né? Aí eu vi uma notícia também que o último da lista de Schindler, né? O último sobrevivente da lista de Schindler, faleceu acho que em 2013. Na época ele tinha 13 anos, na época da lista de Schindler. Ele era um funcionário realmente das fábricas, né? Bom, pra quem não conhece, acho que é até bom falar, pra quem não conhece, o Schindler, ele era um industrial alemão. E ali na época ele viu a bosta que tava acontecendo, a merda que era aquilo, a profundidade que era aquilo, né? Porque no começo ele tava fabricando, tava ganhando dinheiro. E depois, no filme, ele muda a chavinha. E aí ele começa a contratar, entre aspas, vários judeus. Porque naquela época, os judeus que trabalhavam tal, na indústria, eles eram salvos, né? Então ele começou a contratar um monte de gente pra salvar. E aí aquela cena final dele, puta, eu queria ter tentado salvar mais gente. Puta, aquilo destrói qualquer um. Não, um dos filmes, eu acho que mais bonitos que eu já assisti até hoje, mas também é um dos filmes mais pesados, cara. O clima ficou bem pesado aqui. Então vamos botar o clima lá pra cima. Porque... Mas é importante, assista. Não, sim, é um dos grandes clássicos do cinema, cara. Mas vamos botar o clima lá em cima, que eu já vou puxar um filme que foi lançado no mesmo ano da lista Schindler. Caraca, foi antes, né, mano? Pouquinho antes. Pode, velho. A lista de Schindler aqui no Brasil chegou em março de 94 e esse tinha chegado em junho de 93. Então, que é Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, cara. Que pra mim é um marco na cultura pop. Eu acho que depois de O Império Contra-Ataca é um dos... É o filme mais icônico da cultura pop pra mim. Eu acho que... Exterminador 2 em 92. Ah, cara, mas eu coloco a trindade do marco da cultura pop Império Contra-Ataca, Jurassic Park e De Volta para o Futuro, cara. Tem De Volta para o Futuro é antes, né? Não, tô falando no geral. Tô falando a trindade no geral, assim. Entendi, entendi o que você quis falar. Então, porque, cara, foi o filme, assim, que fez eu me apaixonar por cinema. E talvez inconscientemente tenha feito eu querer trabalhar com isso. Você tinha 2 anos, né? Não, na hora que... Não, quando eu lançou... quando eu lançou, não. Mas eu, cara, você tem uma... Você foi assistir depois de moleque. Eu tinha 13. Então, mas o Fê falou de locadora. Não sei se foi nesse ou se foi no último podcast. Ele falou de locadora. Foi no último, mas... Foi no último. A gente tinha estado de locadora e tudo mais. E, cara, uma das lembranças da infância que eu tenho até hoje falam lá em casa. Acho que você vai falar. Que é eu indo na locadora toda semana a gente ia na locadora alugar um filme e eu sempre alugava Jurassic Park. Caramba, cara. Mano. Eu sempre alugava Jurassic Park. O estojinho que você pegava era aquele estojo Jurássico? Era esse mesmo. Cara, você assistiu esse filme em looping, então, umas 20 vezes. Sim, cara. A gente vai assistir hoje, descendo aqui. Vamos fazer aqui É que tem na Netflix hoje, né? Não precisa pegar a fita cassete, né? Mas, cara, e foi um filme que eu, quando criança, sempre fui apaixonado por dinossauro. Até hoje eu tenho, cara, coisa pra caramba de dinossauro em casa lá guardado. Um Velociraptor no quintal. Tenho. Vai ser o meu próximo foco agora vai ser comprar aquela fantasia de Tiranossauro Rex. E criou uma vertente de conteúdo infantil que é dinossauro, né? Que hoje as crianças gostam de dinossauro. Nessa época já começaram a gostar. Eu acho que até hoje também tem criança que gosta bastante de dinossauro. Acho que entrou pro imaginário. Até antes. Nos anos 80 tinha uma animação muito legal de dinossauro. Não, tinha. Mas eu acho que esse definiu, por exemplo, muita coisa igual... eles deram um padrão visual pros dinossauros, cara. Os dinossauros ganharam vida. Os dinossauros ganharam vida, né?
gritando. Ó, né? eu vou falar uma experiência que eu fui pra Foz do Iguaçu, e quando você vai entrar no Parque das Cataratas, Muito legal, praticamente você tá entrando, sabe? Você escuta. Ah, Welcome to Jurassic Park. Quando abre a porta pro ônibus entrar. Cara, a qualquer momento, pra mim, na minha cabeça, né, que a imaginação vai aparecer e sair um T-Rex da mata. Então, aí quando você viu, eram os quatis, né? Os quatizinhos. É verdade. Não, cara, eu acho que assim, foi... Lógico, hoje a franquia permanece, tipo, ainda Até tem hoje, filmes, embora eu acho que... Jurassic Park, o melhor do mundo, receba, né? Virou, né? Eu sou o melhor do mundo, receba! Só que é no Jurassic Park. Só que o T-Rex não vai fazer isso aí, não. Então, não, mas eu acho que das grandes franquias da cultura pop, eu acho que essa foi a que, sabe... Eu não assisti o último, não posso julgar. Então, sabe, eu acho que eles... Provavelmente eu vou gostar, porque eu sou gente boa. Não, pode ser que sim. Vocês são muito chatos. Não é muito chato. A gente é muito chato. Não, eu Eu gostei. só não gosto de X-Men Evolution. Não, dessa trilogia, os dois primeiros, o Jurassic World e o Dominion, eu gosto bastante. O Domínio é o último. Não, o Reino Perdido. O Reino Perdido eu gosto bastante. E o do mundo, porque... Jurassic Mundo, não é? Virou... O Jurassic Mundo é o... Porque não é mais World, parte, né? Jurassic World. Jurassic Mundo é ótimo. Não, Só vou chamar assim agora. O Reino Perdido lá, o último reino. É Reino Perdido, né? E você gostou desse, né? Eu gostei. Eu só não vi o último. Não, eu só não vi o gostei. Domínio. Não, eu gostei porque ele foi por um caminho diferente, numa pegada mais terror. Tipo, você vê que é aquela cena que eles estão na mansão, tá tudo apagado lá, e eles tentando fugir do dinossauro, tudo escuro, a chuva, o trovão. Cara, é uma vibe de terror. O Justin Smith entrou em algum momento desses filmes, né? O menino lá do Pokémon, o Justin Smith. Ah, não, ele tá... Ele tá no segundo. Ele é um dos técnicos lá do parque. É o cara da TI. Ele é o nerd da cadeira. É o nerd da cadeira. Nerd da cadeira. Legal. Então, porque o único jeito de combater dinossauro é com a tecnologia. Ou com um meteoro algoritmo, gigante, né? Aquele algoritmo. Ou com meteoro gigante, Sim, mas é mais hoje em difícil dia, de providenciar. Zero zooms, né? 01. Linguagem binária, né? Linguagem binária. É mais fácil você deletar o... Em Java, né? Ir lá deletar o... C++. Eu vou jogando só o Caio fez TI, não fez, Caio? Em Java, em C++. É Python, né? Hoje em dia na moda tá em... Meu Deus, Python tá na moda, né? Peraí, vou jogar um Java nele. Back-end, front-end, tudo, mano. Tiranossauro, deixa eu chamar o cara da TI. Chama o cara da TI que tem um dinossauro que invadir aqui o estúdio. Tá ligando. Aí o cara fala, ó, se você ligar esse computador aí, você ia ganhar um prêmio Nobel, que você ligou... Ó, faz todo sentido. Por isso que quando cai a internet, fica o joguinho do dinossauro pra você pular. Puta que lá, velho, é verdade. Puta mesmo. O Chrome fica offline, tem o dinossaurinho, pode crer. Tá vendo? Descobrimos. Todos vocês estavam tentando esconder isso da gente, do Era povo. Era só apertar o delete. Contra Alt Del. A gente sabe a verdade. Contra Alt Del, T-Rex, finalizar tarefa. Ai, caralho. Caramba. Não, mas cara. Mas o que é pior pra um cara da TI? O cara tem que chegar lá pra... meu computador não tá ligando. E é só tá fora da tomada ou ele tem que lidar com um T-Rex? Um dinossauro. Eu acho que o da tomada é pior, que rolê cara. aleatório, né? A gente tem que analisar esse filme pelo olhar desse personagem, mano. É verdade. Vou olhar, vou ver... Um dia de trampo, né? Talvez mude, porque se você for ver o primeiro Jurassic Park, ele tem todo... O problema que deu no parque lá do dinossauro foi por quê? O cara da TI fudeu tudo. Exatamente, lá. O cara falou, mano, vou... Desligou. No primeiro? No primeiro. Ele desligou, cagou tudo lá, o cara meteu um trava-zap no computador central. Wayne, E aí travou tudo. Abriu lá. o prompt, né? Aquela prompt. No primeiro filme tem Samuel L. Jackson. Tem. Fumando. Verdade, Samuel L. Jackson. Ele fala algum motherfucker nesse filme? Deve falar. Não, tá no contrato dele. Ele tem que falar no mínimo uns 10. O Jurassic Park ele entrou tanto na memória coletiva que até hoje eu pensei que era possível pegar um mosquito pré-histórico que tá preso no âmbar e ressuscitar o dinossauro. Só que não dá pra fazer, né? Não dá. Mas é muito triste não isso. Dá? Não dá. Porque a célula... Já tentaram? A célula do DNA, o DNA, ele vence, ele tem um prazo de vencimento. Boa, mesmo pode estar congelado, pode estar em âmbar. Então não adianta nada deixar as carnes no congelador. Não, preserva bastante. Não, preserva a gente vai comer mas se for muito tempo... tá. Entendi. Não. Tá vendo como é importante seguir a validade das carnes? É verdade. Sempre bom. Mas e se você quer que a sua marca de carne esteja aqui, é só patrocinar a gente. Que é muito bom.
como qualquer outra empresa, não só... Anuncia aqui. A gente coloca, imagina que as carnes, as embalagens de carne na crua mesa aqui, ó. Aquela... Aproveitando que estamos falando de dinossauro, temos esse filé de brontossauro. Aquela loja de carne que é o mesmo golpe de Pokémon, sabe? Tem um golpe de um Pokémon... que é um monte de estrelinha assim, depois eu falo. Aqui não pode falar a marca. Pode falar. Mas tem a caca, compre aqui nessa casa, que já vem tudo cortadinho, temperadinho. Muito bom. Não, tá vendo? Mas volta a falar do Jurassic Park, a gente perdeu totalmente a pauta. Se vocês acham que daria certo, lógico, os filmes já mostraram que não, mas na vida real a gente sabe que é diferente dos filmes. Você acha que daria certo se a gente ter uns dinossauros vivos hoje, um parque dos dinossauros? Você acha que ia dar certo ou você acha que ia dar cagada do mesmo jeito? Ia dar cagada mesmo. Ia dar cagada, né? O ser humano é falho. Ia dar cagada. Ia. Todo mundo erra, né? Mas imagina um parque do dinossauro em Osasco. O ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo. Completa aí. Então me deixe errar. É uma música, pô, isso aí. Dá cagada no zoológico, mano. Não vai dar cagada no... Não, isso sim. Mas imagina um parque... Porque já tem vampiro em Osasco, né? Agora você imagina você colocar um parque dos dinossauros. A gente vai ser banido de Osasco, mas enfim, eu tô disposto a correr esse risco. Mas... Acho que não vou passar por lá tão cedo. Então posso... A gente pode mas não ia dar certo, né, cara? Porque passar em Osasco ou o Parque dos Dinossauros? Não, no geral, independente. Não tem como, As duas coisas. Até porque você fala isso, são os dinossauros, os herbívoros ali, os que são mais os mas veganos. Mano. Mas aí, tipo, o ser humano é idiota. O ser humano é querer botar o bicho pra brigar. É fazer rinha de dinossauro. E é mesmo. Torneio, né? Torneio! Queria gritar torneio. Uma curiosidade aqui Deixa eu trazer uma informação aqui. Que esse filme também teve colaboração do George Lucas diretamente. Uma por causa da Lucasfilm, ou Imagine Film, alguma coisa assim. Que ele contratou a empresa do Lucas para fazer os efeitos especiais. Isso. Só que a pós-produção ficou na mão do George Lucas. E o Spielberg foi dirigindo de longe, porque o Spielberg ia iniciar as filmagens da lista de Schindler. Então é mais uma parceria aí do George Lucas. Os amigos, né, cara? O George Lucas é tipo o Jota. Imagina amigo o Jota de o Jota. O Jonas Trindade, queremos você aqui. Dá na mão do George Lucas que ele resolve na pós. Ele resolve na pós lá depois. E é legal, assim como o Tubarão, né? Também é baseado num livro do é baseado Michael Crichton. Isso. Que é muito bom, tanto o primeiro quanto o segundo. Então, aliás, o segundo, que é O Mundo Perdido, falam que é melhor que o filme, né? O livro? Sim. O livro é muito bom. Então, eu não li eu li o primeiro, Imagina só que eu como não li deve o ser um segundo. amigo secreto desses caras, né? Martin Scorsese, Coppola, Spielberg, George Lucas. O amigo secreto eu não sei. Eu sei que o amigo da onça, provavelmente alguém deve dar um box de 10 anos da Marvel pro Scorsese e falar, Scorsese, pra você aqui, aos 10 anos, primeiros anos da Marvel. Cinema. A saga do infinito, né? A saga do infinito. Aí, ó. Um pôster autografado. Muito bom. Robert Downey Jr. lá. Albert Downey Jr. Albert Downey Jr. Mas você acha que um dia o Spielberg faria um filme de super-herói, cara? Acho que sim. Ele fez videogame, né? O jogador número 1. Ele faria, acho que sim. Acho que ele sim. Eu acho que dessa velha guarda, eu acho que ele é o único que faria. Eu acho que nunca pintou um convite, porque ele é o Spielberg. Ele é muito caro, bicho. Mas eu acho que ele faria sim, cara. Teria que ser um projeto que partisse dele. Se fosse um projeto que partisse dele, ele escrevendo, pá, não sei o quê, aí beleza. Porque... Agora, tipo, partindo de um outro estúdio, que nem você falou, pra contratar ele, mano, milhões de dólares. Mas agora o projeto que partiu dele... Pra Disney, por exemplo, o que ele fez pra Disney? Ele fez o Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Isso, que a turma não gosta muito. Eu acho muito legal. É sensacional. Acho bem divertido. O Robbie Williams, né, mano? Porque foi uma eterno. Não sei o quê. Acho que... É porque botaram o Peter Pan velho, né? E tem produções do Spielberg, né? Mas... porque ele também é um de tudo que ele encosta da hora. Porque a gente falou do Transformers. O próprio Transformers só saiu do papel porque ele chegou lá e falou, galera, beleza? Esse aqui é o Michael Bay, ele tem um projeto do Transformers. Eu acho que conversem. Eu acho que daria certo, sim, porque o Spielberg é um cara muito do bem, assim. Good vibe, né? Good vibe e da cultura pop em si. Isso. Porque você falou, ele fez do Jogador Número 1, que é um livro, e fala de videogame, um monte de coisa. Mas as animações, cara, quando ele teve um contrato uma época com a Warner, produziu Animaniacs, os Tiny Toons, que eram as versões minis lá dos Looney Tunes. Os Looney Tunes ganharam uma reformulação. Animaniacs, já falei? Já falei. E Freakazoid. Freakazoid,
E ele mesmo aparecia no desenho, às vezes, né? Dublando ele. Sim, então, sim, acho que ele é um cara que Fora toparia. as do Tintin, né? Mas o Tintin, ele produziu. Ele produziu o filme, ele produziu o tá filme. envolvendo, ele tá envolvido. Ele dirigiu. Ele dirigiu. Não, acho que ele dirigiu. Eu não sei, porque lembro ele é o agora. Mas Peter ele tá Jackson. envolvido, ele tá Sim, envolvido. Então estão gravando segundo. Ele faz tudo, mano. Ele faz tudo. Ele é um. Filme Ele fez fala, até né? videogame. Ele filme fala, Videogame. Isso eu não sabia. Ele se envolveu com videogame. Ele foi um dos roteiristas de The Dig, que é um jogo obscuro lá de point and click de 95. Mas o principal dele foi fazer Medal of Honor. Quando ele fez a DreamWorks, ele fundou a DreamWorks. Certo? Mas tem tudo Lá a na ver, década né, de mano? 90. Então, Quando ele lançou o Resgate do Soldado Ryan, ele falou, mano, como Ele que a gente deu pode esse- trazer... Como que a gente pode trazer essa linguagem pro game? Aí ele criou o braço, a DreamWorks filme, eu vou ficar com essa Interactive, DreamWorks Interactive, que é de games, e aí ele trouxe o Medal of Honor. Então, mano, o cara fez videogame, velho. ele filme E fala. fora ele filme, que tem- fala, escreve. Band of Brothers é uma das. E isso, a série, né? puta que 2000, 2001, uma coisa assim, Foi logo depois, né? Do Foi logo The depois, Pacific né? eu não assisti ainda, que é tipo uma continuação. Mas Band of Brothers Sim. é do Carvalho também, viu, mano? Sim. Então o cara é Ele é muito top, multifacetado. muito top, cara. Estamos aqui com o multifacetado Steven Spielberg. Não, ele... A entrevista, ele começa tem- a entrevista assim. Sim, é igual você falou, ele é um cara que gosta da cultura pop, não é um Ele cara que da gosta coisa. só de cinema, né? Sim, ele gosta ele da tá cultura pop no geral. Então, isso que eu acho, Eu então... acho que, será que ele nunca teve envolvido com. Tipo, pintou o confite lá do Superman, mas. Será que ele nunca tentou fazer nada? Super-herói? É. Boa pergunta, mano. Agora a pergunta é que você falou que ele tá envolvido na criação da DreamWorks. Então, logo, ele tem Acho que ele participação vendeu indireta no maior filme de todos os tempos, Shrek 2, que é Shrek 2. Ele vendeu pra Não, Paramount. Mas se ele não Mas se eu não me cria- engano, ele é. Era Ele ainda. DreamWorks SKG, né? Spielberg, Katzenberg e Giffen. Então, mas ele tá em... Porque ele que criou a empresa que fez o maior filme de todos os tempos. Então, até em Shrek 2, o Spielberg tá Tá envolvido. tem um dedo ali Tem dele. um quê de Spielberg? Tem. É, O cara é então, embaçado. O cara é Ah, cara, bravo, se a é gente o for brabo, falar- né? falar- É o brabo. Você falou, você citou o De Volta para o Futuro. É que De Volta para o Futuro ele também tem... Ele é produtor. ele é produtor. Ele é né, produtor e o Robert Zemeckis é... O Robert Zemeckis é assim, o Spielberg é o Batman, o Robert Zemeckis é o Robin. É, porque você vai entendeu? ver o filme e você Ele fala, aprendiz cara... do- padrinho. É o famoso padrinho. Porque você vai ver o filme, você vai analisar ali tecnicamente a questão da direção e todas as coisas que ele compõe o filme. É a mesma, tipo, você fala, nossa, é um filme do Spielberg. Você não sabe, você acha que é um filme do Spielberg. Tinha aula com ele. Olha que legal. Outra coisa que eu lembrei agora. O Primeira Atividade Paranormal só funcionou por causa do Spielberg. Puta, agora já virou teoria da conspiração. Não. Ele Sabe a ajudou a vacina? lançar. Ele ajudou a lançar o filme. E ele que falou assim, pra deixar o final daquele jeito. Então ele ajudou a lançar o filme. Ele foi um dos que... O filme custou uma merreca, né? Sim. Mas ele tem esses toques de genialidade. Lembrar que o Spielberg é produtor do Poltergeist. Na verdade, Então, se a gente chegar com um projeto o Poltergeist, Spielberg, a ele que gente tem um dirigiu, projeto de entendeu? um podcast. É, Tem uma plataforma boa de é bom que ele já podcast. traz né? o John Williams pra fazer a trilha sonora Isso, do Citerão, de né? abertura, imagine. Não, aí Que é vai isso? ficar todo mundo chorando. Cê é louco, já começa... Que é o ápice da vida, né? Você ter uma trilha sonora feita pelo John Williams, cara. Então, então ele não... Pra você ver que como ele é versátil, o Isso. Spielberg. Porque ele tá Essa é a envolvido em palavra. vários projetos, em várias, tipo, cultura várias pop, frentes. videogame, terror... TV, ele fez TV, produções animação. pra TV. Então você vê que Acho que a Histórias Maravilhosas era uma série de fantasia e ficção dos anos 80 para 90, que era tipo incríveis, antologia. né? Hoje a gente vive bastante Não, antologia, mas já existiam antes também. Anos incríveis, Anos né? Já incríveis. começa a colocar Cara, na zoeira, não era dele, né? zoeira. Cara, Ah, tá. só faltou, sabe o quê? Cacete bonito. Não, eu ia... Chocolate cumprimenta. Quase. Ele foi Você idealizador. quase acertou. Que eu ia falar que é dirigir um filme dos Trapalhões, do Spielberg. Só faltou isso pra ele. Com Que aí- Xuxa, Daniel. Com todo mundo. Com a a galera... patota É inteira. tipo os Vingadores, o Ultimato, pra juntar todos os núcleos dos Trapalhões. Rodrigo Aí. Santoro. Sérgio né? Malandro. Sérgio Sérgio Malandro. Igor Guimarães. Igor Guimarães. Nossa, Não. Igor Guimarães. Nossa, imagina. Não, ia ser dirigido pelo Spielberg, John Williams na trilha sonora, só faltou Sim. isso. E ele dirigiu um
episódio de Mutantes Caminho do Coração, né? O Igor Guimarães, ia ser tipo o Deadpool, ele ia quebrar a quarta parede, tá ligado? Ah, com certeza. É complicado. Ele ia falar assim pra câmera. Não, o Igor Guimarães, queremos ele aqui. Queremos você aqui, Igor. Muito. Mas isso. Mas aí não vai rolar, né? Não vai. A gente vai... Não vai. Ó. O Caio falou que não vem no episódio com o Igor, mas é que ele não vai conseguir. Que ele falou que não vai conseguir operar aqui. Não dá. Não, mas ninguém vai conseguir falar nada, vai ficar rindo que nem o retardado aqui. Não, mas faltou isso pra ele dirigir um episódio de Mutantes, o Caminho dos Corações. Mas aí daria certo, né? Não, e até isso ele tem dedo. Porque o Fernando fala sério, né? Mas aí daria certo. E olhou pra mim e procurou a aprovação. Não. É porque, né? Não, mas o Mutantes ele já tem Jurassic Park, que é dinossauro, que é coisa que ele conhece bem. Você tem Mutantes, você tem Shrek, você tem alienígena, que a gente nem falou de ET, tem ET também. Tem ET, né? ET é um... ET e Contatos Imediatos do terceiro grau. Que é o filme mais otimista que eu já assisti em toda a minha vida, esse filme. Contatos Imediatos. Por quê? Mano... Que os ETs chegam na maior paz, né? Não, vamos nos comunicar por música. Aí começa a musiquinha do gás. Aí o cara completava. Aí o outro. Aquela cena final lá, eles completando a música. Mas não é a música do gás, né? Pelo amor de Deus, a galera vai achar que tá tocando a música do gás. Não é a música do gás. Os caras acham que é o... E tem o... Os caras vão começar a ouvir o carro do gás na rua, vai achar que é invasão. Que é invasão alienígena, né, cara? Mas é o filme mais otimista que eu já assisti, né? Contatos Imediatos terceiro. É porque geralmente... Os ETs estão aqui pra causar, né? É isso, a gente vê os ETs pra causar. Mas eles causaram, né? Pô, sequestraram os caras na Segunda Guerra e foram devolver depois. Pichou o muro, lá Matagal, deixou tudo desenhado. Lá. É que eles devolvendo... Spoilers de Contatos Imediatos do terceiro grau. Eles devolvendo os pilotos, né? Todo mundo, ai, que bom, ai, voltou. Porra, cara, você ficou me segurando 40 anos, tio, na sua nave? Pô, que sacanagem, né, velho? Mas eles ganharam conhecimento, cara. Pode ser, sei lá. Busque, como diz o ET Bilu, como diz conhecimento. Cara. Já viu? Mas aí já é TikTok, já. Aqui, ó. Joga, me provoca. Garota. Que edição forte. Imagine que isso aqui é um videozinho. E tome. Tá faltando um TikTok. Tá faltando um TikTok também pro Spielberg, hein, cara? Pra ele se consagrar em todas as plataformas, né? Um filme... Será que ele não tem? Um filme em 1 minuto. Vamos atrás, um filme em 1 minuto do TikTok com Spielberg. Mas, gente, a gente já tá na reta final do programa aqui, porque tudo que é bom passa rápido, infelizmente, né? Só coisa ruim que demora, mas... Tem projeto novo do Spielberg aí pra rolar? Tem os projetos novos dele, porque ele, como é uma pessoa polivalente, tá se envolvendo em tudo, né? Só pra eu ficar atento aonde eu tenho que ir. Isso, não, perfeito, né? Eu tenho até aqui anotado na cola, porque é muita coisa, né? Ele tá envolvido no Transformers Rise of the Beasts, que vai sair para ano que vem, dizem. O novo filme do Indiana Jones, que ainda não tem título, mas está previsto para sair no ano que vem também, por enquanto 2023. O título é novo filme do Indiana Jones. The New Project Indiana Jones. Gremlins 3, que também já foi anunciado há mó tempão, né? Gremlins 3. Eu achei que ia ter um remake. Mas estão prometendo para ano que vem também. E As Aventuras do Tintin, Os Prisioneiros do Sol, sim, que é o segundo. Que é pra 2027. E o terceiro ele já anunciou também, né? Não sei onde ele arruma gás, porque o Spielberg já tem 75 anos, o cara... mas o Clint Eastwood tá aí, mano, 90 anos aí fazendo filme. Pois é, mano. Ele deve fazer... Não é calistenia, como que é o nome da... Que tá na moda aí? Os caras levantam pneu. Né? CrossFit? CrossFit. O Spielberg deve fazer CrossFit. É verdade. Imagina. Ou calistenia também. Calistenia. Mas em vez de levantar pneu, é os rolos de filme, né? O bruto de Jurassic Park. Ó o Shape filmando aqui, né? O trapézio do Spielberg deve ser uma coisa de louco, né, cara? Ontem eu assisti Adão Negro, o trapézio do The Rock. Coisa de louco, velho. O negócio Eu sabia que ele era forte, mas, mano, falei, cara... É outro The Rock, né? Ele tem... Não, o trapézio dele fala por ele, cara. O bagulho tem RG. Tem RG, tem CBS, tem título, já volta, já. Atira no meu nome, né?
Não, já tá batizado cada trapézio aqui. O cara tá gigante. Mas o Spielberg chega lá. Se Chega. ele realmente faz 75 crossfit, anos, ele tá fazendo tudo. Crossfit. Imagina a caixa de e-mail do Spielberg, né? Um monte de e-mail pra responder. Da faculdade, o boleto da FMU cobrando parcela, mensalidade atrasada. Ai, meu Deus. É muito trauma isso. A faculdade ligando. Ô, seu Spielberg, sabe o que é? A gente consta um pagamento em aberto aqui dessa mensalidade, mas tá tanto. Mas se você pagar tanto, a gente pode quitar isso aqui. Isso, a gente faz por menos da metade. Mas aí o Spielberg tá esperando caducar essa dívida aí. Que é 5 anos caduca, Ele não ele deve estar com o salário apertado. Né? Por experiência própria. Não, nem compensa, né? Pagar a faculdade, né? Spielberg, pra quê, né, velho? Deixa caducar lá, Spielberg. Já deve ter caducado. É 2002, né? Que ele se formou? 3? 2002, já 2003, 20 anos não é possível que tenha faculdade ligando pro Spielberg e cobrando mensalidade atrasada, né? Sim. Pô, é sacanagem. Não duvide. Só relembrando uma coisa também que você falou de teoria da conspiração, vale lembrar, como em todo o programa, que teoria não é informação. Cada câmera já tá em mim já. Teoria não é informação. Então, galera, cuidado, né? Teoria, informação, quem assistir, informação. Quem ouvir. E aqui no fliperama a gente não dá. Deixa claro quando é teoria e deixa claro quando é informação. E também deixa claro que a gente só tá falando groselha. Que isso. Quase não sempre. leve nada a sério do que a gente falar. Até exatamente. O que a gente tá falando sério, evite. Mas... Fê, Albert, estamos chegando aqui no final do programa aí, Spielberg, com certeza esse episódio vai chegar no Spielberg. Com certeza. Daí, a gente põe a legenda lá. Não, ele deve falar português. Não, a gente põe a... sim. Spielberg não cai. Eu já vi uma entrevista dele, ele fala português. Então, pra quê? Caramba, mano. Então, Spielberg, logo menos, ó... É o Papa do cinema, né? Porque o Papa que é assim também, né? Não, que ele tava dublado. Nossa. Ele caiu. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Bom, depois dessa eu vou precisar encerrar, então, Fê. O homem do som adora, né? Esse clap. E hoje eu quase ficou surdo. O Caio quase ficou surdo agora. Predador. Então, chegando no final aqui, lembrando para você seguir a gente, né? No youtube.com/Fliperama Podcast, aqui nessa plataforma onde você está assistindo os nossos belos rostos. Já aproveita, na melhor definição possível, né? Não, 240 já tá bom demais. Né? Já tá. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e também seguir a gente no Instagram, @FliperamaPodcast, que de vez em quando a gente posta uns stories com músicas trends, né? Que hoje a gente postou do baile do Egito, por exemplo, né? Todo mundo dançando. Não pode, que do baile do Egito a gente tava com figurino do episódio de terror. O pessoal não pode saber que é tudo, a gente grava tudo no mesmo dia. Quebrei com a magia quebrei com a quarta parede da magia, da metalinguagem narrativa. Nem eu que participei sabia. Olha que incrível isso. Então, galera, senhores, ficamos por aqui. Então, agradecemos sua presença. Então, até a próxima. Valeu! Falou!